Bagatini, qual a importância do foco nas vendas? Bem, foco. Primeiro, o que diferencia, Frazão, um especialista de um amador. O especialista, ele estabelece um foco, ele estabelece uma diretriz. Eu gosto muito de pensar o seguinte: vender é um jogo mental, não é verdade? É um jogo mental. Vender é um jogo. E se nós não estivermos bem no jogo, nós vamos ter dificuldade para vencer. Então, como que eu mantenho o meu foco? Como que eu faço para estabelecer um foco e seguir ele, estar com ele diariamente? O foco se resume a uma questão muito importante. Se resume na responsabilidade. Quem tem foco, em minhas pesquisas em conviver com muitos vendedores, né? Hoje nós temos perto de 300 alunos que a gente está trabalhando quase que diariamente, mais os milhares de alunos que a gente trabalhou durante os últimos anos, enfim, todos esses anos de estudo, eu percebi o seguinte: o campeão de vendas, ele tem responsabilidade. A responsabilidade é o que coloca ele no foco. Então, ele assumiu uma responsabilidade com o líder, ele assumiu uma responsabilidade com o dono do negócio, ele assumiu uma responsabilidade com ele, com a família dele, ele estabelece foco. Ele não vai fugir, ele não vai procurar atalho, ele não vai procurar um caminho simples, ele vai procurar um caminho verdadeiro, porque ele sabe que o objetivo dele é aquele. E o importante da responsabilidade, Frazão, é o seguinte: a responsabilidade, ela te joga para o futuro. Quando você pensa em responsabilidade, você pensa no presente? Não. Você pensa no passado? Também não. Você pensa no futuro. E se nós formos analisar, o que tem de melhor é o futuro. O que nós imaginamos um futuro bom ou ruim? Bom, um futuro bom. É isso aí. É isso aí. Qual a diferença entre valor e preço? Só essa pergunta aí já daria 1 hora de resposta, né? É verdade, é um assunto complexo. Mas, Frazão, eu me deparo com o seguinte: tem muito vendedor que tem dificuldade de entender a diferença de preço e valor. Tá? Preço, meus amigos, é só o número. É só o número. Boa definição, hein? Nunca tinha ouvido isso. Só o número. É aquele, está lá a etiqueta, escrito Preço é o aquele número, aquele número. E valor é aquilo que você leva para casa, aquilo que você leva para a sua empresa, aquilo que você leva para a sua família. Então, aí diferencia, né? Eu gosto muito, para definir essa questão de valor, a gente tem que primeiro entender o seguinte: eu estou falando com o público correto? Porque se eu estiver vendendo para o público errado, esse público não vai identificar valor. Eu lembro de uma história de um amigo meu, um colega nosso palestrante, que ele comprou um Opala, Frazão, um Opala 76, pessoal, tá? Laranja, 6 cilindros, assim, lindo Opala, todo reformado, bonito, motor 6 cilindros, aquele negócio. Eu sei que tem as pessoas com um pouquinho mais de idade aqui, né, os jovens há mais tempo, conhecem o Opala e têm uma certa admiração. O Opala é um carro, viu, gente? Para os jovens. O pessoal mais jovem não sabe. Frazão, ele comprou o Opala, ele estava muito faceiro. O Bagatini, comprei um Opala 76, uma maravilha, cara, maravilha. Disse que legal, bacana, eu sei que era teu sonho e tal, e ele tem diversos carros em casa, né? Tá? E aí eu disse: como foi quando tu chegou em casa com esse Opala? Por que tu perguntou isso, Bagatini? Não, só curiosidade. Disse: tá bom, vou te contar porque tu é meu amigo. Eu disse: não conta para ninguém, tá? Então fica só entre nós. Não espalha. Disse: Bagatini, eu cheguei em casa, apresentei para minha esposa, disse: olha só o que eu comprei. Olha só que maravilha, comprei esse Opala. Meu sonho. Ela olhou para o Opala e disse assim: quanto custou essa porcaria aí? Razão. Essa é a realidade. Eu disse para ele: e aí, tu falou o quê? Eu fiquei nervoso. Ele disse: porcaria, aqueles sapatos que tu tem lá, que tu parece uma centopeia, quantos pés tu tem para ter tanto sapato lá no teu guarda-roupa? Ou seja, virou briga, virou confusão, né? O produto certo, o público certo, tem um valor enorme, esse valor é impagável. Então, o segundo é os benefícios, né?
Então, muito vendedor não consegue vender porque ele não trata os benefícios. Isso você tratou muito bem aqui no trabalho aqui, Frazão. Você falou das características dos benefícios. Os vendedores gostam de falar as características, mas o nosso cliente não compra característica, ele compra benefício. É isso aí. Como atingir metas de vendas? Aí falamos um pouquinho disso, metas, né? Metas, metas bom, que a gente fecha com essa daí. Eu gosto de uma frase, Frazão, do Einstein. Tá? Se quiser ter uma vida feliz, Einstein diz assim, se quiser ter uma vida feliz, amarre-se a metas e não a pessoas e coisas. Que interessante, hein? Então, as metas, você se amarrando às metas, você tem algo positivo para você se fixar. A meta é algo que te conduz, que te faz trabalhar, te faz ir atrás. Analisa a sua vida, sempre digo para os meus alunos assim, analise sua vida. Se sua vida está leve, está meio sem graça, sabe aquele dia que você está meio sem graça, Frazão? Isso acontece com qualquer um de nós. Diz, poxa, está me faltando o quê? Um desafio. É verdade. Uma meta. Uma meta, exatamente. E esse desafio se transforma numa meta, ou a meta se transforma no desafio. Porque tudo aquilo que nos desafia faz a gente acordar mais cedo. Tá? Então, metas, meus amigos, é o que leva a gente ao futuro. E o segredo para finalizar, para vocês terem metas, vocês têm que ter um alinhamento. A meta, ela deve estar alinhada a um sonho. Meta e sonho, quando trabalham juntos, gente, não tem erro, Frazão. Porque o nosso objetivo é realizar o quê? Nossos sonhos. E quando nós atrelamos nossos sonhos à meta, porque o sonho é o imaginário que eu posso sonhar para ter daqui 10 anos, 20 anos, o que eu quiser. Não é verdade? Agora, eu preciso trazer esse meu sonho para a realidade, transformar em metas, para que ele gere a motivação que eu preciso. Então, para finalizar, Frazão, a motivação, muitas vezes, os líderes, os vendedores, eles querem motivação dentro desse oba-oba, dentro do sentido da alegria. A motivação é aquilo que te motiva a agir, né? Aquilo que te faz ter ação, ter atitude. Esse é o objetivo. Aliar metas da empresa com sonhos pessoais. Obrigado, pessoal. Valeu.